Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e em nossos pensamentos. Agradecendo mais uma vez a casa por poder estar aqui nessa noite. Nós éramos para estar aqui no domingo, mas ocorreu uma situação que nos impediu de estar aqui. Mas foi uma lição grandiosa que eu recebi, pelo menos eu, naquele final de semana. Um grande amigo, um companheiro desencarnou, mas a lição que ele deu mesmo após o desencarne foi o coroamento de uma vida dedicada ao bem, dedicada ao próximo. E o que nós vimos foi exatamente isso. A sua despedida foi essa... ver o que ele conseguiu arrecadar durante a vida, que serve de exemplo para todos nós. Então, eu estou aqui um pouco emocionado, até que foi no domingo, mas a gente ainda guarda a lembrança de uma pessoa muito especial, e com certeza foi muito bem amparado pela espiritualidade. Se for merecedor, se nós formos merecedores, está nos assistindo nesse momento. E vamos abordar na noite de hoje um texto que foi ditado, que foi escrito pelo grande Caibar Schucker no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que ele vai tratar dos deveres espíritas, o grande mandamento. E nessa mensagem, Caibar vai nos dar a noção da responsabilidade que cada um de nós deve ter, dos nossos deveres. Dos deveres, a gente tem que ter ciência de que eu preciso cumprir esses deveres. Tem uma palestrante que fez um comentário muito interessante quando ela diz o seguinte: se o espírito der uma comunicação que foi endereçada para aquele que é adúltero, e essa mensagem for lida, aquele que é adúltero, ele vai se colocar na mensagem. Essa mensagem era para mim. Alguém que cometeu um determinado delito, se ouvir a mensagem, vai dizer: essa mensagem foi para mim. Mas quando a mensagem vem assim, para você que perturba o movimento espírita, que atrapalha o movimento espírita, eu não vou nem ouvir, porque eu não atrapalho o movimento espírita, né? Nunca sou eu que atrapalho o movimento espírita. Verdade? Herculano Pires, num livro muito interessante chamado Centro Espírita, na sua introdução ele diz o seguinte: que se nós, espíritas, soubéssemos, tivéssemos a dimensão do que é a casa espírita, do que é o centro espírita, o espiritismo seria o maior movimento cultural e religioso do planeta. Mas por que não é? Em reuniões mediúnicas, e várias vezes, não foi uma vez só não, foram várias vezes, espíritos que vêm nos chamam de hipócritas, nos dizem que nos achamos melhores do que os outros porque simplesmente lemos um livro. E aí nós dizemos assim: não, o irmãozinho está revoltado, o irmãozinho está com ódio. Mas será que nós refletimos sobre isso? Será que nós somos ou não somos hipócritas? Ou estamos sendo hipócritas? Nós estamos muitas vezes preocupados mais com os nossos direitos do que com os nossos deveres. Nós nos orgulhamos quando Kardec ou os espíritos nos dizem que somos os trabalhadores da última hora. Ficamos orgulhosos quando os espíritos nos dizem que o espiritismo é a terceira revelação: Moisés, Jesus e os espíritos. Só que isso é muito perigoso. Nós encaramos o dever como um incômodo,
nos incomodamos quando diz, você precisa fazer alguma coisa, porque nós só queremos os direitos. Mas a gente se esquece de perguntar, o que eu devo fazer? Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, conta que um determinado trabalho que ele estava fazendo, recebe o auxílio de Francisco de Assis. E no final do trabalho, na prece de Francisco de Assis, ele vai dizer o seguinte: Jesus, abençoai os nossos propósitos de servi-lo, quando somente nos temos preocupado em utilizar do vosso santo nome para servir-nos. Essa é a nossa preocupação. Pedir, pedir, pedir. Direitos, direitos, direitos. Mas e a nossa parte? E a nossa contribuição? Então nós vamos abordar nessa noite os nossos deveres, que Caibar coloca como os deveres espíritas, mas podemos estender a todos. E ele começa com uma passagem de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Chegou um dos escribas e, tendo ouvido a discussão, e vendo que Jesus havia respondido bem, fez-lhe a seguinte pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: na verdade, mestre, disseste bem que ele é um, e que não há outro senão ele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os sacrifícios e holocaustos. Vendo Jesus que ele havia falado, sabiamente disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais o interrogava. Vamos compreender um pouquinho essa passagem. E segundo Haroldo Dutra, em uma das suas palestras, ele diz o seguinte: que muitas vezes detalhes ricos do Evangelho nos passam desapercebidos porque nós não conhecemos os costumes daquele povo. Então essa passagem para nós não teria muito significado. E aí, quando ele fala assim, que amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo excede todos os holocaustos e sacrifícios, por quê? Holocaustos e sacrifícios eram feitos pelos hebreus naquela época para aproximar-se de Deus. Se nós olharmos, eu tive a curiosidade de ler o Levítico, que é o terceiro ou quarto livro do Velho Testamento. Metade do livro fala como eu devo me aproximar de Deus. A outra metade trata como eu devo caminhar com Deus. Então tudo era pecado. Então tudo me tornava impuro. Tudo me afastava de Deus. Então o que eu fazia? Oferecia um animal em sacrifício para que aquele animal extinguisse o meu pecado. Então quando eu sacrificava, ou o sacerdote sacrificava o animal, eu me tornava puro, porque eu tinha que estar puro para me aproximar de Deus. E olha, aí, entendendo isso, e aí você vê, se vocês tiverem curiosidade de ler o Levítico, ele começa assim, ele vai dizendo assim: se você cometer tal situação, você tem que sacrificar um novilho, tem que ser perfeito, etc, etc. Ou sacrificar uma ovelha, ou sacrificar, se não tiver dinheiro, pode ser um pombo, e por aí vai. Então para eles o sacrifício era muito importante e era muito rico. E quando o escriba diz amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, excede o sacrifício e o holocausto, ele consegue compreender e consegue se transformar, entendendo que o sacrifício não é necessário.
essa transformação é algo fascinante, porque o escriba é aquele que é o copiador oficial da lei de Deus. Então tem 3 pessoas que conhecem profundamente a lei de Deus: são os doutores da lei, que Jesus tanto fala, os sacerdotes e os escribas. E o escriba é aquele que copia, o copiador oficial dos textos. Então ele conhece o texto. Para esse escriba se transformar, entendendo esta mensagem, foi um processo extremamente gratificante. E entendendo a questão do sacrifício, nós vamos entender João Batista quando diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que vai tirar os pecados do mundo. Então, por isso que muitos aceitam a ideia de que nós estamos livres porque Jesus se sacrificou pelos nossos pecados. Aí vem essa grande compreensão dessa passagem. Só que Jesus já esclarecia sobre os valores espirituais e não eram necessários os sacrifícios. Que mais importante que a oferenda é a reconciliação com seu adversário. E Pedro, algum tempo depois, vai complementar na sua epístola dizendo: sobretudo, tende ardente amor uns como para os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Então vamos ao texto de Caibar, que a gente vai discutir ao longo do estudo dessa noite. Ele começa dizendo que 3 são os deveres indispensáveis à criatura humana. O primeiro, para com Deus. O segundo, para consigo mesmo. E o terceiro, com o seu próximo. Nisto resumiu Jesus a lei dos profetas. E esta ordem que Caibar coloca, ela é fundamental. E nós precisamos segui-la criteriosamente. Deus conosco e com o próximo. E aí, neste processo, vai entrar na nossa transformação moral. Precisamos reconhecer em nós o que precisamos melhorar. Lembrando que faltam 41 anos para o mundo de regeneração. E nós precisamos trabalhar. Nós já falamos sobre isso aqui. Nós precisamos trabalhar. Continua Caibar: sendo Deus o autor de nossa existência, o nosso verdadeiro Pai, devemos dedicar primeiramente a Deus todos os nossos haveres, a nossa própria vida. Radical as palavras dele: dedicar a Deus, dedicar a nossa vida a Deus. E o que é dedicar a nossa vida a Deus? É pensar nele em tudo que fizermos. Fazendo isso, não vamos beneficiar a ele, mas a nós mesmos. Quando eu oro por alguém que está doente, os meus pensamentos se dirigem ao próximo, como um remédio, como um atenuante da dor do outro. Mas Deus precisa disso. Deus vai precisar, Ele vai se melhorar se eu orar para Ele, se eu orar pensando nele. Deus precisa disso. Livro dos Espíritos, questão 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E as 3 coisas que podemos propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, esse pensar nele significa que ele participa da minha vida, ele está comigo, mesmo que eu não o veja, mas ele está comigo, está ao meu lado. E quando eu penso nele o tempo todo, ele se faz presente através de seus mensageiros, conforme a gente queira dizer, mas ele estará conosco. Eu vi uma história há muito tempo, essa história voltou a circular na internet há pouco tempo. Uma tribo tem uma cerimônia de iniciação para os jovens. E essa cerimônia se constitui no seguinte: a criança, o homem, a criança que vai se tornar um homem, ele é levado a uma floresta.
é colocada uma venda em seus olhos, e ele tem que permanecer a noite toda no meio da floresta, vendado, para mostrar que efetivamente é um homem. Então ele se senta, acha um lugar para sentar e fica a noite toda, e só pode tirar a venda no dia seguinte. É óbvio que eu vou ficar amedrontado. Que feras, que animais vão estar na minha volta, querendo me devorar, e eu estou indefeso, eu não enxergo. Ele ouve todo o barulho, toda a movimentação, vai sentir frio, vai sentir fome, vai sentir sede. O dia amanhece. Então, quando ele sente os raios do sol, ele tira a venda e descobre o seu pai sentado próximo a ele. Ele passa a noite inteira protegendo o filho, só que ele não vê, mas ele está lá. E essa é a fiel representação de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos vendados, mas ele está lá, mesmo que meus olhos estejam vendados. Continuando, os deveres do homem estão em relação com o seu grau de adiantamento, com as suas aptidões físicas, intelectuais e psíquicas. Ninguém pode dar senão o que tem, mas é fora de dúvida que devemos dar a Deus tudo o que temos. Deus não nos pede ações acima da nossa capacidade. Mesmo que eu pense que o que eu tenho para oferecer é pouco, não importa que eu ofereça. Antigamente se realizavam holocaustos, sacrifícios para Deus. Mais à frente, outros povos ofereciam as colheitas, reservavam a melhor parte da colheita e ofereciam a Deus em sinal de gratidão por terem uma colheita farta. Hoje nós não plantamos, mas nós oferecemos parte do nosso salário, que é o que nós colhemos, que é o que nós recebemos, é o fruto do nosso trabalho, nós oferecemos a uma instituição, a um orfanato, não importa, mas é o sinal, é como se eu estivesse oferecendo a melhor parte do que eu colhi para Deus. E nós podemos oferecer um pensamento, nós podemos ter um pensamento elevado, nós podemos, nas nossas ações, estar oferecendo o melhor de nós para Deus. O que eu sei fazer? Eu gosto de matemática. Ótimo, vai dar aula de reforço para as crianças. Eu sei informática, monta computadores, faz um cursinho de iniciação, de introdução. Eu sou pedreiro, a igreja está precisando de reforma, vou lá oferecer o meu trabalho. Essa é a nossa doação, essa é a nossa oferta a Deus. E o que nós recebemos dele, damos valor a isso? E como os haveres que dedicamos a Deus são retribuídos com centuplicados juros, cumpre-nos aproveitar todas essas dádivas para o proveito próprio e em proveito do próximo. A via, imagina uma rodovia. Nosso caminho para Deus é uma rodovia de 2 vias. A de retorno são 4. Então, tudo que nós oferecermos para Ele, receberemos duplicado. Qualquer coisa, na prece ou na blasfêmia, do bem ou no mal, vamos receber tudo. Vamos guardar as palavras de Santo Agostinho, quando no Livro dos Espíritos vai dizer para a gente: justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Gastando alguns minutos. Como? Falando com Deus, orando. Neste processo, Emmanuel vai nos dizer que quando nós estamos abrindo os braços para o trabalho, nós estamos orando a Deus. Então, todo este processo, nós estamos
agraciando Deus. E é nos doando que teremos essa consciência pacificada. Nós passaremos a amar e assim estaremos amando. Vamos perdoar o outro e assim estaremos sendo perdoados. Caibar continua. É do cumprimento desses deveres que começa a felicidade. Satisfeitos os deveres que temos com Deus, ocorre-nos tratar daqueles que se relacionam com nossa própria existência. É claro que essas obrigações são de natureza material, intelectual e espiritual. E é aí que a gente para. Nesses deveres, material, intelectual e espiritual. Nós travamos, porque achamos que não é importante. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e resistir à tentação do mal? O sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. O homem veio à Terra para progredir. E esse progresso depende do bom emprego que faça do tempo para zelar pelo seu corpo, proporcionando-lhe a natural manutenção, e cultivar o espírito, oferecendo-lhe luzes de vida eterna, luzes de sabedoria verdadeira, luzes de moral perfeita. Então Caibar vem nos dizer do corpo como um instrumento divino do amor. Precisamos ter o cuidado com o nosso corpo da mesma forma que estamos aqui cuidando do espírito. Estamos nos educando, estamos alimentando o nosso espírito, mas precisamos cuidar do nosso corpo. Na obra, no livro Obreiros de Vida Eterna, André Luiz vai nos contar o caso de Dimas. Esse caso de Dimas é interessante, que tem até vídeo no YouTube explicando o processo do desenlace de Dimas. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar de Dimas, que era um trabalhador dedicado à causa do bem, mas o seu envolvimento causou a doença que o levou do seu desencarne. Alexandre, que é o orientador de André Luiz, vai dizer para a gente o seguinte: que ele poderia ter recebido durante a vida emissões destrutivas, podia receber os ataques de quaisquer lados, mas poderia ter mantido-se na serenidade inatingível do legítimo apóstolo do Evangelho. E ele vai dizer que não se organiza de um dia para o outro as barreiras contra as perturbações. Cercado de exigências sentimentais, mal alimentado, mal dormido, teve reiteradas congestões hepáticas convertidas na cirrose, causa do desencarne. Então o que o Alexandre quis dizer para a gente? Estou fazendo trabalho no bem? Ótimo! Mas eu estou cuidando do meu corpo? As preocupações que nós temos na casa espírita, no ambiente religioso, no ambiente de trabalho, vão nos levar a preocupações, a estresse, a uma série de problemas. Mas eu preciso aprender a lidar com isso. E quando eu não sei lidar com isso muito bem, o corpo paga. E aí a gente vê uma série de doenças, uma série de problemas que nós vamos encarar. E o Dimas foi um caso desse, né? Dimas era dedicado trabalhador da seara espírita, presidente de casa, namutava, mas as preocupações fizeram com que ele somatizasse doenças severas que levaram ao seu desencarne. E um fato interessante que aconteceu no seu velório foi que ele estava bem amparado, a família não. E o André nos pergunta: mas ele não trabalhou no bem? Assim, ele trabalhou, mas não convidou a família para estar junto com ele. Então a família estava sofrendo os ataques dos companheiros menos felizes, mas ele estava sendo bem amparado. Então é esse cuidado também que a gente tem que ter, né? Precisamos ter o cuidado conosco, mas também com o próximo, e é isso que a gente vai ver agora.
um pouquinho mais à frente. O corpo, continua Caibar Schutter, é um intermediário para as recepções e manifestações exteriores. É preciso que o tratemos e nos utilizemos dele como quem trata e se utiliza de uma máquina para executar o trabalho de que está encarregado. Então podemos comparar o nosso corpo com um carro. Preciso ir ao Rio de Janeiro, né? Vou de carro. Mas o que eu preciso fazer para o carro para não ficar no meio da estrada? Preciso fazer as manutenções, né? Cuidar direito do motor, cuidar direito de vários itens, da parte elétrica, etc, etc, para que o carro não me deixe no meio do caminho. E o nosso corpo é a mesma coisa. Tem uma missão a realizar. Mas se o corpo falha, como eu vou fazer? Né? Os médicos do plano espiritual já dizem uma coisa há muito tempo, que os médicos aqui da Terra estão começando a admitir que não existem doenças, existem doentes. Então, se algo se manifesta no meu corpo, tem relação com a vida que eu levo. E por que adoecemos? Por que adoecemos? Fica a pergunta para cada um de nós, né? São os nossos pensamentos, são as nossas ideias que acabam modificando todo um ambiente à nossa volta. Em muitas situações, são processos que nós mesmos geramos lá atrás e que se desencadeiam nessa existência. Outros, nós é que geramos. Então precisamos estar atentos a isso. O espiritismo abrange a parte material e a parte psíquica do indivíduo. Exige tratamento do corpo e cultivo do espírito, sem detrimento um do outro. Um é tão importante quanto o outro. O espírito e o corpo físico. E aí eu me lembrei de Paulo, o apóstolo, né? Paulo viajou quantos 1000 quilômetros Paulo viajou? Mas fácil, né? Vai viajar 1000 e tantos quilômetros durante uma existência? Mas não tinha ônibus, não tinha carro, muitas vezes era a pé, era de barco, né? Barco à vela. E ele viajou pelas várias localidades onde tinham os pontos, né? Os evangelhos, onde foi colocada a semente do evangelho. E ele viajava essas cidades todas. Se ele não tivesse saúde, ele não conseguiria fazer. Então, por isso é que é tão importante, né? Tão importante cuidar do nosso corpo. Cuidando do nosso corpo, nós vamos ter uma mente livre para poder realizar esse trabalho. Continua Caibar. Pela mesma maneira, nos cumpre fazer para com o nosso próximo. Então, quando eu consigo me harmonizar comigo mesmo, quando eu consigo me conhecer, me conhecendo espiritualmente, como eu sou, conhecendo o meu corpo, eu estou apto a poder lidar com o próximo. E aí a gente tem algumas perguntinhas, né? A gente teve um seminário com o João e ele faz uma pergunta muito interessante quando ele pergunta assim: quem sou eu? Não eu, Eduardo, mas cada um de nós. Quem sou eu? O que característica me define? Eu tenho que dar uma resposta dizendo quem eu sou. Quem sou eu? Será que eu consigo me definir? E aí o mais inquietante é que ele fala que Jesus conhece cada uma de suas ovelhas nominalmente. Então Jesus sabe como eu sou. E eu não sei como eu sou. Isso é preocupante. E esse processo de descobrimento eu preciso fazer gradativamente. Eu não posso mergulhar de uma vez
Porque a dor vai ser tanta que eu não vou conseguir lidar com isso. Então tem que ser um processo lento e gradual. Mas eu preciso me conhecer. É lento? É, mas eu preciso fazê-lo. Quando eu me acerto, quando eu consigo me descobrir, aí eu estou pronto para fazer o bem ao próximo. Jesus diz assim: amai ao próximo como a ti mesmo, ou tal qual a ti mesmo. Então, eu só posso amar o outro se eu me amo. E no dia a dia, eu preciso manifestar esse amor pelo outro. E dentro da casa espírita, nós temos inúmeras oportunidades de fazer isso. Pelo atendimento fraterno, pelas reuniões mediúnicas. Então, são processos, o trabalho com a comunidade, são momentos onde eu posso exercitar esse amor ao próximo. Como diz Caibar, material, intelectual e espiritual. A palavra amiga, o esforço em auxiliar, o conselho e a ajuda. Há próximos que estão longe de nós e próximos que estão perto. Na esfera do espírito prevalece a lei da similaridade. No terreno da matéria, a lei de atração. Então, pelo espírito eu vou ter as afinidades. E é fácil a gente perceber isso. Eu me aproximo daqueles que reagem da mesma maneira que eu. Então, o exemplo mais simples, quando a gente fala, por exemplo, de futebol. Se bem que futebol não pode ser dito assim como uma questão, mas eu vou me aproximar daqueles que gostam, mais ainda daqueles que torcem pelo mesmo time, né? Então, características, por exemplo, eu gosto de música, eu vou me aproximar de quem gosta de música. Eu gosto de estudar determinadas cadeiras, eu vou me aproximar daquelas pessoas. E na matéria predomina o instinto, que é a atração. Então, às vezes eu sou atraído por determinada circunstância, porque o instinto fala mais forte. Muitas vezes eu penso assim: meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo ali. Por que eu não sei o que eu estou fazendo ali? Porque o meu instinto, ele acaba sendo mais forte. Isso é a lei de sociedade. Então, quando a gente fala da lei de sociedade, é isso. Vai regular essas características. Caibar vai continuar dizendo que os principais próximos são os que estão ligados pela lei de afinidade psíquica. O que é isso? Então a gente vai procurar lá atrás, nos grandes nomes do Espiritismo, né, obras fantásticas a respeito dessa questão do pensamento, que é Ernesto Posando, que ele estabelece uma lei da relação psíquica, que ele vai dizer o seguinte: que quando existem relações de conhecimento, quando há relações de conhecimento entre as pessoas, né? Então, por exemplo, eu vou me relacionar psiquicamente com aquele com quem eu tenho conhecimento. Então, às vezes eu penso, né? Eu penso em alguém e aquela pessoa me liga, eu tenho uma relação de conhecimento. Então, eu vou ter essa relação psíquica com aquela pessoa. Quando há entre os experimentadores alguém que conheça pessoalmente a pessoa afastada, né? Então, às vezes a gente, num grupo, né, ninguém conhece. Ah, mas alguém conhece. Vamos fazer uma prece por fulano. Então, o grupo inteiro vai fazer aquela prece e ele vai conseguir captar essa prece emitida. Ou, quando se apresenta ao médium um objeto que durante algum tempo tenha sido utilizado pela pessoa em questão, que é a psicometria. É estranho? Parece estranho? André Luiz nos conta isso no livro Os Domínios da Mediunidade. Uma situação, ele fala de um relógio que está no museu. Aí ele fala assim: se aproxima do relógio, o orientador. Se aproxima do relógio. Quando eles se aproximam, vem à mente a imagem de um jantar familiar. Só em se aproximar daquele relógio, porque aquele relógio pertenceu a uma família. Então,
aquelas sensações permanecem próximas, como se fosse um imã. Parece estranho. E aí eles falam assim, por que às vezes a gente compra alguma coisa, por exemplo, vai num antiquário, e aí compra e às vezes não se sente bem com uma determinada peça, não se sente bem com alguma determinada coisa. É porque aquela peça, aquele objeto está imantado com os pensamentos, com as sensações daquele que foi dono. Então, se alguém foi muito egoísta, muito apegado àquela coisa, a gente vai sentir um pouquinho de dificuldade. Nada que uma prece, nada que uma oração não consiga aliviar. Os próximos secundários, e aí Caibar vai continuando, são os que se valem de nós para suprir a sua necessidade de ordem material ou espiritual, porque os nossos deveres para com o próximo, para com nós mesmos e para com Deus, são de ordem material e espiritual. E quantos desses próximos não nos chegam todo dia? Quantos carregam problemas que uma simples palavra não resolva? E a grande pergunta, quem é meu próximo? Divaldo Franco conta uma história, acho que alguns de vocês já devem ter lido ou ouvido essa história. Ele estava na África do Sul, num seminário, e ele estava num hotel, né? Um hotel, ele falou assim que ele nunca ficou num hotel tão luxuoso quanto aquele, que a mesa, o espaço da mesa do café da manhã era maior do que a sala dele, né? De tanta coisa que tinha, né? E aí ele estava lá no café da manhã, aí a Joana de Anjos se aproxima dele e fala assim, você precisa abraçar aquele garçom. Aí o Divaldo conta dizendo assim, será que isso foi uma obsessão que falou comigo? Aí a Joana voltou, você precisa abraçar aquele garçom. Mas como eu vou abraçar o garçom? Não interessa, você precisa abraçá-lo. Aí o que o Divaldo fez? Quando o garçom se aproximou, ele falou assim, porque lá eles servem o café quente e o leite frio. Então o que ele fez? Chegou para o garçom e pediu, o senhor poderia trazer uma jarra de leite quente? Porque eu não estou acostumado a tomar. Aí o garçom, perfeitamente. Aí saiu. Aí ele ficou assim, por que eu falei isso? Eu não gosto de leite. Por que eu fiz isso? Aí não sabia por quê, né? Aí quando o garçom se aproximou com a jarra, botou a jarra de leite em cima da mesa, ele se levantou e deu um abraço. O garçom, ele não sabia onde colocar as mãos, ele ficou parado. Ele falou assim, ele era negro, né? Mas lá uma etnia, né, da região, que ele é muito negro. Ele falou assim, ele ficou cinza, né? De tão, assim, ele ficou assim, e o Divaldo falou, muito obrigado pela sua dedicação, pela sua atenção. Aí voltou, sentou metade do restaurante olhando para ele, mas ele deixou passar aquilo. No dia seguinte, Divaldo tem um problema estomacal e ele não desce para o café, ele fica no quarto. Aí botou a plaquinha lá, não perturbe, ficou lá no quarto. Aí o garçom, vendo que ele não estava à mesa, aí ele perguntou assim, como era o nome daquele senhor que estava aqui ontem? Mr. Franco. O que houve com o Mr. Franco? Ah não, ele tem uma indisposição estomacal, não desceu. Aí, depois de um tempo, batem a porta do quarto do Divaldo. O Divaldo, quem está batendo? Eu pedi para não me incomodar. Quando ele abre a porta, é o garçom, com um carrinho, com tudo que você possa imaginar. Chá, biscoito, leite, tudo que possa imaginar, ele entra com aquele carrinho dentro do quarto. Aí o Divaldo falou assim, e ele tentando lembrar, por que não pediu nada daquilo? Aí ele falou assim, não, Mr. Franco, o senhor precisa comer, o senhor está se sentindo bem? Eu falei, não, estou um pouquinho enjoado, não, o senhor precisa comer, o senhor precisa, não sei o quê. Mas, assim, aí ele ficou assim, mas por que o senhor está fazendo isso comigo? O garçom se ajoelha na frente dele, segura as mãos dele e diz assim, senhor Franco, Mr. Franco, o senhor é o primeiro homem branco que me abraça em toda a minha vida. Eu tenho um câncer na próstata que está se espalhando pelo corpo.
eu não tenho muito tempo de vida. E ontem eu estava decidido a cometer suicídio. E a minha mulher me disse: depois daquele abraço que você recebeu, você ainda pensa em tirar a própria vida? E ele mudou de ideia. O garçom, e nesse momento, quando ele diz isso, Joana de Ângeles se aproxima de Divaldo e diz assim: lembre-se dos invisíveis. Os invisíveis são aqueles que a sociedade não enxerga. Quantos na nossa vida são os invisíveis? O motorista do ônibus, o atendente da padaria, que a gente entra mecanicamente, pede o que quer e se retira. É aquela pessoa que fica no caixa lá do terminal central. São os invisíveis. E aí Joana lembra. E Joana ainda diz o seguinte: que o câncer que o acometia iria regredir. E aí voltamos a fazer a pergunta: quem é meu próximo? Há uma companheira lá da Casa Espírita que ela conta a seguinte história: que ela foi pegar a van na Rio das Ostras, na Tenha, a questão da van que circula nos bairros. Ela entra na van e fala assim: bom dia. Aí o motorista responde assim: bom dia por quê? Aí ela: o que houve? Aí ele começou a contar um monte de história, o problema que estava acontecendo, não sei o que, não sei o que. Aí ela fala assim: ó, eu vou descer no próximo ponto. Aí ele fala assim: não desce não, vai comigo até o ponto final, depois eu te trago de volta. Ela não se intimidou com a resposta e continuou conversando com ele, procurando saber o bem, e imaginamos o bem que ela fez para ele, apesar dele ser um invisível. E a mensagem de Jesus nos deixa que, na minha opinião, uma das mais lindas do Evangelho é a parábola do bom samaritano, onde aquele que... E é interessante, o Haroldo Dutra, ele fala sobre essa parábola. E no final, quando Jesus pergunta assim: quem foi o próximo daquele que estava caído na estrada? Aí o doutor Darley não diz samaritano, diz aquele que usou de misericórdia para com ele. Porque o samaritano era o rejeitado daquela época. E o doutor Darley nem disse, ele falou assim: aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus completa: vá e faça o mesmo, que ele. O homem que cumpre o seu dever, a nada mais fica obrigado. Quando o homem faz o que pode, Deus faz por ele o que por si mesmo não pode fazer. Feliz daquele que faz tudo o que pode e deve fazer, pois esse é o bom emprego do talento para a aquisição de outros tantos talentos. Isso é o que nós chamamos de milagre. Ah, tal coisa é impossível, mas eu fiz tanto bem que aquilo acaba acontecendo comigo. Aí todo mundo diz que é milagre. Não é milagre. Não é milagre. E os interessantes que os Espíritos vão falar na questão 794 é o seguinte: se os homens quisessem praticar as leis divinas, elas bastariam. A sociedade tem as suas exigências, por isso existem as leis especiais. Se nós praticássemos as leis divinas, não era necessário o Código Penal, não era necessário absolutamente nada, porque nós nos amaríamos. Os Espíritos continuam dizendo: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis se dedicam mais a punir o mal depois que foi feito, do que secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão de leis rigorosas. Conta-se na Grécia Antiga, um famoso filósofo foi chamado para falar sobre educação. Convidaram ele para fazer uma palestra sobre educação. Aí ele pediu 3 meses
para fazer a palestra. Aí tudo, 3 meses? Saiu uma palestra maravilhosa, né? 3 meses. Depois de 3 meses, na arena, aquele anfiteatro grego, né, que a gente conhece, que ele é redondo, né? Ele começa: senhoras e senhores, é com alegria que estou aqui para cumprir a tarefa solicitada. Pediram-me que falasse sobre educação, mas não há muito o que falar. No entanto, uma demonstração se faz necessária para compreender a sua importância. Então o filósofo pede que o assistente pegue 2 caixas que ele tem, colocou uma de cada lado da arena. Abriu a primeira, saiu um coelho. Abriu a segunda, saiu um cachorro. O que aconteceu? O cachorro destroçou o coelho. Foi para cima, partiu para cima e destruiu o coelho. Aí sangue para todo lado, aquele horror, né? As mães tapando os olhos das crianças, vendo aquela selvageria. Aí limpou-se tudo. Aí o filósofo disse assim: tragam as outras caixas. Aí já viram que todo mundo ficou louco, que ia haver outro banho de sangue. Abriu a primeira caixa, saiu o coelho. Abriu a segunda, saiu o cachorro. Para espanto de todos, o cachorro e o coelho começaram a brincar. Todo mundo em silêncio. O filósofo falou: pediram-me para falar sobre educação, e eu lhes digo que educação é o que vocês acabaram de presenciar. O segundo cão foi educado no período de 3 meses que eu solicitei. Isso é educação. Então, quando nós passamos a nos educar, o nosso relacionamento muda, tudo muda. E é fácil ver. É muito fácil ver isso nas escolas, né? Quando há o desejo sincero, a vontade de educar, as transformações são gritantes. Não tem como esconder. 3 são os deveres indispensáveis ao homem: para com Deus, com o próximo, para consigo e com o próximo. O preceito é este: ama a Deus, ama a ti mesmo, ama teu próximo. Instrui-te e procura instruir o teu próximo. Faze isso de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, todas as tuas forças. Não há outro mandamento. Fácil? Um pouco. Nós já temos um grande manancial à nossa disposição. A doutrina nos ensina, nos educa com relação a tudo. Tudo. E o mais impressionante é que a cada dia, com avanços da ciência, mais a doutrina está certa. E para a gente fechar, que já está praticamente no nosso horário, uma última história para a gente ver a importância do dever, que muitas vezes vem naturalmente, mas vem naturalmente porque nós adquirimos ao longo das existências. Hoje nós não matamos. Por que nós não matamos? Porque é um dever que já está imbuído, já está dentro de cada um de nós. Nós não matamos com a faca, com a espada, com a arma, mas infelizmente não matamos com a palavra. É isso que nós precisamos nos educar ainda, mas já estamos no caminho, já estamos muito melhor. E para a gente fechar, uma historinha. Um homem foi contratado para pintar um barco. Estava lá pintando, né? Levou a tinta, pincel, estava lá pintando. Aí percebeu que num determinado lugar do barco a tinta estava sumindo. Quando ele foi ver, tinha um buraco no barco. O buraco não era muito grande, mas iria entrar bastante água, poderia acontecer alguma coisa com o tempo de uso. O que ele fez? O buraco era pequeno, ele consertou o buraco. Consertou, acabou de pintar o barco. Terminou a pintura, recebeu o pagamento dele e foi para casa. No dia seguinte,
o dono do barco procura e entrega a ele um cheque com um valor absurdamente alto. Aí ele falou assim, ele viu aquilo e falou assim, não, o senhor já me pagou, e não foi esse valor que está aqui no cheque. Aí ele falou assim, não é pelo trabalho da pintura, mas é por ter consertado o vazamento do barco. Mas o serviço era pequeno, era um buraco pequeno. Eu achei que não seria nada demais consertar aquele buraco. Aí ele falou assim, aí ele pensou e falou assim, o senhor não está me pagando o senhor não está me pagando essa quantia aqui por causa do buraco do barco. É alguma outra coisa. Aí ele falou assim, certamente. Vou lhe contar o que aconteceu. Eu esqueci de falar do buraco para o senhor. E eu saí. Meus filhos chegaram. Quando eles viram o barco prontinho, colocaram o barco na água e foram para o meio do lago. Quando eu cheguei, não vi as crianças, não vi o barco. Entrei em desespero. Quando eu desci para ir até o lago, eu vi que eles retornavam são e salvos. Quando eu vi o barco, o buraco tinha sido consertado. Percebe o que o Senhor fez? O Senhor salvou a vida dos meus filhos. Eu não tenho dinheiro para pagar o que o Senhor fez por mim. Se nós fizéssemos isso todos os dias, o mundo com certeza seria diferente. O mundo seria muito melhor. Mas o que nós fazemos? Nos é dado fazer determinada coisa. O que nós fazemos? Exatamente aquilo que nos foi pedido. Fazer o que nos compete é apenas cumprir um dever. Mas se além do dever buscássemos fazer algo que precisa ser feito, sem que ninguém nos peça, teríamos uma sociedade muito melhor. Quem trabalha para receber o seu salário mostra o quanto ganha, quanto vale. Mas quem faz além, sem esperar recompensa, está investindo na própria felicidade. O trabalho dignifica o ser, mas o trabalho feito com amor e dedicação enobrece a alma. E esse é o nosso dever como espírita. E felizmente, vamos encontrar na sociedade inúmeras pessoas que fazem isso, que nos dão este exemplo para que a gente, observando, consiga melhorar. A partir de amanhã, vamos passar a fazer um pouco mais. Vamos tentar demonstrar um pouco mais. Nos mandam fazer alguma coisa, vou fazer aquilo e um pouco mais. Não com o intuito de uma paga material, mas sabendo, tendo a certeza o que nos aguarda quando retornarmos para a verdadeira vida no plano espiritual. E eu fui assim agraciado de ter presenciado nessa semana uma situação como essa. O verdadeiro exercício do bem. E como diz Emmanuel, uma frase que acho que para a gente fechar, o exercício do verdadeiro amor não pode cansar o coração. Que o Mestre derrame sobre cada um de nós o seu amor, a sua luz, a sua paz. Que possamos retornar aos nossos lares, imbuídos dessa vontade, desse desejo de progredir cada vez mais, de nos melhorar, de seguirmos o ideal espírita, amando a Deus, a nós mesmos e ao próximo. Muita paz a todos.